Olá, um ótimo dia para todos vocês, que Deus os abençoe e que vocês tenham uma ótima segunda-feira ao lado do nosso Senhor Deus. Vamos hoje ler aqui o capítulo 9 do livro de Eclesiastes, já estamos na parte final deste importante livro da Palavra do Senhor. Convido a todos vocês a pegarem suas Bíblias para juntos estudarmos a Palavra do Senhor. Mas antes, vamos para uma rápida oração. Pai nosso que estás nos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor Deus, por mais um amanhecer de um novo dia. Que o Senhor possa abençoar os teus filhos onde eles estão e que a tua proteção, a proteção divina, possa recair sobre cada um deles. Pai querido, Pai de amor, agora ao estudarmos a tua palavra, que o Senhor possa nos dar o entendimento, em nome de Jesus. Amém. Eclesiastes capítulo 9 vai falar aqui sobre o contraste sobre a morte. Aqui o pregador, ele vai dizer que a morte é inevitável, mas também ele vai dizer que a vida, ela é imprevisível. Então vamos entender um pouquinho o porquê que Salomão, o pregador, fala a respeito disso. Entendendo que o contexto da vida de Salomão, quando ele escreve o livro de Eclesiastes, provavelmente Salomão já estava idoso, então ele está vendo aqui a brevidade da morte. Não tinha ele tanto conhecimento a respeito da morte assim, a respeito da vida eterna, mas o pouco que ele tinha, ele explana aqui a sua sabedoria. Vamos então entender aqui dentro da Bíblia, a partir do versículo 1 até o verso 10, ele vai falar que a morte ela é inevitável. Então vamos entender. Diz assim, verso 1. Tenho refletido sobre todas essas coisas para chegar à seguinte conclusão. Observe. Primeiro ele fala que ele vê, ele é testemunho ocular, depois ele explana a ideia e depois ele conclui a ideia, tá? Então agora ele está dando uma conclusão de algo que ele já falou no capítulo 8. Então tenho refletido sobre todas essas coisas para chegar à seguinte conclusão. Os justos e os sábios, com os seus defeitos, estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, isto ninguém sabe. Ninguém sabe o que vai acontecer. Tudo acontece igualmente com todos. O mesmo acontece com o justo e com os ímpios, e com o bom e com o mal, com o puro e com o impuro, com o que oferece sacrifício e com o que não oferece, como o bom e como o pecador, tanto como com o que faz juramento, como com aquele que tem medo de fazê-lo. Salomão está falando aqui que a morte ela não faz acepção de pessoas. Apesar de nós estarmos vendo por aí tantas pessoas fazendo acepção de outras por causa da cor da pele, por causa de grau de escolaridade ou qualquer outra coisa assim, Salomão está falando que a morte, ela não escolhe pessoas, ou seja, todos nós estamos caminhando para a morte. Desde o primeiro dia do nosso nascimento, nós já estamos caminhando para a morte, ou seja, a morte é inevitável. E nós não sabemos o que poderá acontecer, diz Salomão. Para o pregador, a morte não é um acidente, mas sim um encontro já marcado. É isso mesmo, tá? Então ele vai falar aqui que tanto o bom quanto o ruim, quanto o crente, quanto o não crente, quanto as pessoas, qualquer tipo de pessoas, todas elas um dia terão um encontro com esse final que é a morte. A não ser que a Bíblia vai dizer que quando Jesus voltar, vai ter pessoas que estarão de pé. Paulo fala isso lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 16, que ele vai falar ali que ele tinha vontade, desejo de ver Jesus voltando em vida. Muitas pessoas estarão vivos na volta de Jesus, mas muitos estarão dormindo no pó da terra. Isso é para os que aceitam Jesus como seu Salvador. Agora, olha só que interessante, ele vai falar aqui. Para ele, este mal que há em tudo que se faz debaixo do sol, a mesma coisa acontece com todos. Também o coração das pessoas está cheio de maldade, está cheio de loucura, enquanto elas vivem depois rumo aos mortos. O que Salomão está querendo dizer? Salomão está querendo dizer que tudo converte para o último dia da vida do ser humano. Ou seja, para o pregador, a morte é inevitável, mas para Deus, Deus pode dar, sim, queridos, um fim na morte, porque Jesus venceu a morte por nós. E a Bíblia diz que, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51,
que o mistério a respeito da morte já foi vencido por Jesus. Essa morte que está acontecendo com mais de 100 mil pessoas no nosso país, a despeito da pandemia, a Bíblia está dizendo que para esta morte Deus já tem uma solução para ela. E quando Jesus voltar, nas nuvens do céu, Jesus vai dar um fim a isso. Mas, queridos, até lá, ele dá aqui um conselho para nós. Ele diz aqui algo muito importante. Olha o que Salomão diz. Para que entre os mortos, aliás, para que aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem nada e não têm nenhuma recompensa a receber, porque a memória deles jaz no esquecimento. Amor e ódio, inveja para eles já pereceram, já não existe. Eles estão afastados para sempre de tudo que se faz debaixo do sol. Agora ele faz um contraste entre o vivo e o morto. Ele diz que para o vivo há esperança, para o morto já não há mais. Então, essa história que a televisão prega, a mídia social prega, que há vida após a morte, a Bíblia não fala sobre isso, queridos. A Bíblia fala que quando uma pessoa morre, acabou. Então, o que nós precisamos fazer? Precisamos ir atrás da oportunidade que Deus nos dá todos os dias. Hoje, só de você estar me ouvindo hoje, neste estudo da palavra do Senhor, é Deus dando a mim e a você a oportunidade de nós nos arrependermos dos nossos pecados e entregarmos a nossa vida ao Senhor. Se você, querido amigo, tem dúvida a respeito de Deus, uma coisa é certa. Sobre a morte você não pode ter dúvida. Sabe por quê? Porque ela vai chegar. Cedo ou mais tarde, ela vai chegar. E ela não escolhe cor de pele, ela não escolhe idade, ela não escolhe classe social. A morte vai chegar para todos. Cedo ou mais tarde, ela vai chegar. Então, a Bíblia está dizendo, por que você, então, não toma a sua decisão ao lado de Jesus? Jesus foi o único que venceu a morte. E por ele ter vencido a morte, ele pode garantir a vida eterna para mim e para você. Então, ele vai dizer assim, àqueles que vivem a vida do jeito que Deus espera, fazendo a vontade de Deus, então ele vai dizer, portanto, agora ele conclui, olha só, o remédio disso tudo é a fé. Portanto, vá, coma com alegria o seu pão e beba com prazer o seu suco de uva, pois Deus já se agradou do que você faz. Ou seja, quando a vida desse crente ela é uma vida de acordo com a vontade de Deus, ele diz, então vai viver a vida. Não fique perguntando se você está salvo, se você está perdido, se você é aquela pessoa temente a Deus. Não tenha incógnita, não tenha ponto de interrogação na sua mente. Tenha certeza da salvação que há em Cristo Jesus, porque ele já garantiu isso para você e para mim. Então ele está vivendo, vai viver a vida. Aproveite a vida com a mulher que você ama todos os dias, ou seja, o casamento é uma bênção. Deus colocou você com a sua esposa, você com o seu marido, Deus colocou vocês junto para viverem a vida junto. Então, você que é temente a Deus, você que é um casal temente a Deus, ele está dizendo, não fique se perguntando, será que estamos salvos? Não, vamos viver a vida. Viva a vida porque você já está agradando a Deus. Ah, agora ele diz aqui no verso 10, mas tudo quanto que vier às mãos para fazer, faça conforme as suas forças. O que ele está querendo dizer? Ele está se referindo à alegria do verso 7, ao conforto do verso 8 e também ao companheirismo do verso 9, ou seja, tudo que Deus lhe dá é dom de Deus, é dádiva de Deus, você viver com alegria, você viver num conforto. Conforto aqui não é ter uma casa confortável, não é nada disso. Conforto na vida aqui é saber que você está vivendo de acordo com a vontade de Deus. E por ter conforto, a alegria, prazer em fazer as coisas de Deus. A Bíblia diz que você tem que ser uma pessoa alegre, fazer tudo isso quanto te vier a sua força, quanto te vier, quanto o que está ao seu poder, ao seu alcance, faça. Faça, porque quando descer a sepultura, não há mais alegria, não há mais conforto, não há mais companheirismo, porque tudo acabou. Até mesmo se você não entregou a sua vida para Deus hoje. Depois da sepultura, a Bíblia diz lá no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, vindo a morte, logo após a morte, o juízo. Que juízo? Juízo da vida eterna, salvação ou perdição? Tudo isso vai depender do seu viver hoje com Cristo.
Agora ele vai dizer aqui, a partir do verso 11 até o verso 18, que a vida ela é imprevisível. Aí ele vai dizer no verso 11 que tanto aqueles fortes quanto os atletas, todas as pessoas prudentes e não prudentes, os honrados e não honrados, todos eles dependem do tempo e do acaso, pois ninguém sabe a sua hora, tanto aquele que é atleta, quanto aquele que não é atleta, todas as pessoas, todos eles têm um tempo que está determinado por Deus, mas nós não sabemos, pois ninguém sabe a sua hora, assim como os peixes que são apanhados nas redes traiçoeiras, como os pássaros que são pegos na armadilha. Assim também os filhos dos homens se enredam no tempo da calamidade, quando esta cai de repente sobre eles. Ou seja, todas as coisas vão acontecer. Aí ele vai contar aqui uma pequena parábola, aqui no versículo 14, mas antes ele fala assim, também vi esse testemunho, esse exemplo de sabedoria debaixo do sol. Aí ele vai contar sobre um homem que era sábio numa cidade, e aí as pessoas não consultaram esse homem, porque o homem era pobre, não consultaram esse homem, fizeram pouco caso da sua sabedoria, e por causa disso houve guerra. Queridos amigos, se esses grandes reis, se esses grandes generais consultassem uma pessoa sábia, sábia em Deus, que tem o temor ao Senhor, quantas guerras seriam evitadas, quantas mortes seriam evitadas. Por isso que aqui, no versículo 17, ele diz assim, as palavras do sábio, ouvidas em silêncio, valem mais do que gritos de quem governa entre tolos. A ideia é que a sabedoria nem sempre ela é prestigiada. A sabedoria evita guerras e evita mortes. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Mas um só pecador destrói muitas coisas. Deixa eu falar uma coisa para você, para terminar esse estudo de hoje. Olha o que o mal está causando no mundo desde quando Adão e Eva pecou. Nós, ao invés de nós progredirmos, nós estamos regredindo. O homem se gaba de tanto conhecimento, de tanta tecnologia, de tantas coisas, mas no final de tudo, o homem, o ser humano, está só destruindo o planeta, destruindo a sua própria vida. O ser humano tem poder de se autodestruir sem Deus. Por isso que nós precisamos ter a nossa vida nas mãos de Deus, para que Ele possa nos dar uma vida melhor. Como diz João 10:10, eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Deus quer que eu e você tenha vida em abundância, mas se nós não entregarmos a nossa vida nas mãos de Deus, nós somos uma bomba que, a qualquer momento, pode se destruir. Que Deus abençoe você e sua família e que vocês tenham um ótimo dia. Compartilhe essa mensagem nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas possam conhecer a mensagem do Deus Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém.